Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o nosso encontro semanal de toda sexta, 21h30, pela Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa as notificações, curte, compartilhe e vem ser abençoado com a gente. Se ainda não conhece o nosso Instagram, quero te convidar a seguir Ministério da Família IBA. E também a gente está na Bem Mais TV, 21 horas toda sexta-feira. Hoje o Família Mais traz mais um capítulo do nosso papo sobre finanças. Nós já falamos aqui sobre a necessidade de você ter ciência de suas receitas e despesas. Já fez sua planilha? Se você perdeu esse programa, corre lá no nosso canal da Atitude TV e não perca a oportunidade de virar a chave da sua vida financeira. Agora vamos para o próximo passo? Superendividamento. Como se livrar das dívidas? E o meu convidado tem um currículo de peso. Fábio Quintino, especialista em avaliação de risco de crédito para pessoas físicas e jurídicas, já foi secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, é formado em Direito e tem MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC. Fábio, muito bem-vindo ao Família Mais. Tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui. Muito bom ter você. Prazer todo meu. Obrigada mesmo. Vamos falar sobre superendividamento, Fábio? Olha isso, né? Olha isso! Fábio, por que hoje muitas pessoas, estão com seus nomes negativados? Esse é um problema grande no nosso país, né? Bem grande, Érica, bem grande. Na verdade, quando a gente para olhar os números, né, a gente até se assusta. Porque hoje a gente tem 40% dos brasileiros com nome sujo nos cadastros restritivos do SPC, do Serasa. São 60 milhões de brasileiros. Então é muita gente que está tendo problema de dívida. Porque as pessoas ficam achando que dívida é uma coisa ruim, mas ela não é ruim. Não? Ela é boa Explica quando a isso. gente ela é boa quando a gente está pegando algum dinheiro de terceiro, seja de um banco, seja de outra fonte, e está usando aquilo para melhorar a nossa qualidade de vida, para gerar patrimônio para nós e para os nossos filhos. Então a dívida, quando ela é bem pontuada, quando ela é bem trabalhada, ela é um ponto positivo de alavancar uma qualidade de vida, né? A gente costuma dizer também, né, que a parte financeira da nossa vida é um tema espiritual também. Sim. Ele não é uma coisa só material. Verdade. A condição financeira de uma família não é só uma questão financeira, ela também é uma questão social. Ela impacta no dia a dia das famílias, no bem-estar de marido com esposa, de esposa com marido. Então, assim, a gente precisa entender o componente dívida como um componente das nossas vidas. Eu mesmo aqui, sendo apresentado por você e com essa bondade tua de falar sobre o meu currículo, eu também sou uma pessoa que lido com problemas financeiros. Todos nós lidamos, né? Nós precisamos, na verdade, ter a forma melhor de tratar isso, conduzir isso de uma melhor maneira, para isso ser um capacitador positivo na nossa vida. Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. E o superendividamento, ele é quando o problema ele realmente é criado. Quando ele passa de ser algo positivo e ele começa a virar algo negativo. Que cresceu muito, é isso? Cresceu muito. Potencializou de tal forma que prejudica ali a vida das pessoas. Prejudica demais. E o conceito assim técnico do superendividamento é aquela pessoa que de boa fé, porque tem as pessoas de má fé, mas a pessoa de boa fé, que ela não está conseguindo conciliar o pagamento das suas dívidas contraídas com a sua subsistência. Você já está começando a comprometer pagamentos de aluguel, pagamentos de moradia, compras de medicamentos, os insumos mais básicos da vida. E quando chega nesse ponto, aí despertou um alerta. A pessoa já não está mais endividada, ela está super endividada. E tem solução para essas pessoas, Fábio? Por incrível que pareça, tem. Tem, que bom. Tem solução. Então vamos dar essa resposta, positiva para quem está assistindo a gente se perguntando, poxa, eu estou super endividado, o que eu faço? A primeira questão, claro, né, a gente não pode negar que a gente precisa trabalhar para não ficar super endividado, né? Você até citou o programa anterior, que já foi tratado desse tema, e é um tema importante para a gente se programar para evitar essa questão. Mas quando eu chego nesse nível de estar super endividado, tem uma solução? Tem uma solução, né? Essa solução não é simples, então assim, não existe uma fórmula mágica de falar, você vai aqui, vai ali e resolve. Não, não é assim. Você tem que primeiro sentar, você tem que fazer uma análise daquilo que você está endividado. E o que é mais importante, o nosso telespectador sempre tem que lembrar que tão interessado no pagamento está também o credor. Então, aquele que também te emprestou dinheiro, seja uma empresa, seja um banco, cartão de crédito, ele também está interessado em receber. Então, o primeiro passo para a gente solucionar o problema é procurar o credor.
Geralmente, os credores, Érica, eles já têm uma solução ali que eles podem conversar com a pessoa que está super endividada para gerar um benefício para tentar solucionar a questão. Tá? Então, o primeiro ponto é procurar o credor. E, obviamente, não assumir uma outra dívida de parcelamento mensal que a pessoa também não consiga pagar. Porque aí vai acabar acontecendo que a pessoa acha que vai sair do superendividamento e aí entra um pouquinho da má-fé. A pessoa tenta limpar o nome no primeiro momento, mas ela não está realmente preocupada em melhorar a sua condição financeira. Ela limpa o nome e geralmente ela faz isso para contrair nova dívida. E aí esse daí é uma coisa que ela tem que fugir. Se você vai trabalhar para limpar o seu nome, se você vai trabalhar para sair do superendividamento, você deve fazer um trabalho sério. Primeiro consigo próprio. Depois com a sua família e depois com os seus credores à mesa. Entendi. O bom é saber que tem solução. Tem solução. Só ter boa fé, né? Exatamente. Boa fé é fundamental em tudo, né? Na vida, né? Verdade. E não é diferente nas finanças, né? É verdade. Fábio, como você já trouxe aqui, a gente já teve programa sobre finanças, necessidade de pessoas que têm planilha, gastos, né? E hoje, o que as pessoas devem fazer para sair das dívidas? Você já falou um pouquinho, mas não contrair novas dívidas já é um ponto. Hoje é um passo importante, né? Se a pessoa está muito endividada, o que ela tem que parar imediatamente de fazer é contrair dívida. E muitas vezes o nosso telespectador ele pode estar pensando assim, dívida é eu ir lá comprar um carro. Dívida é eu ir lá e comprar uma casa. Não. Dívida é você ir no cartão de crédito comprar aquela roupa que você está querendo demais. Sabe uma coisa que eu costumo falar, Érica? Assim, dê espaço ao pôr do sol. O que seria isso? Gostei dê espaço ao pôr do sol. Dessa fala. Sabe por quê? A maior parte do marketing de consumo, ele está totalmente vinculado a uma decisão rápida de consumo. Então ele quer que você tome atitude rápida, você sai do racional, vai para o impulso, vem para o irracional e aí você faz a aquisição daquilo que você muitas vezes não precisa. O que é dar lugar ao pôr do sol? É você ir para casa mesmo. Resista àquele primeiro impulso de consumo. Gostei tanto daquela camisa, gostei tanto daquela calça, gostei daquela joia. Não compra hoje. Vai para casa, dorme e veja se no outro dia você vai ter a mesma vontade. Gente, que exercício fundamental. Isso daí... Agora eu vou lembrar de você quando eu estiver no shopping. Vou para casa, vou pensar se eu levo a bolsa ou não. É isso? Exatamente. Dê lugar ao pôr do sol. Essa é a dica mais importante, para você evitar aquele impulso de consumo. Porque as empresas estão ali, elas estão querendo te capturar naquele impulso de consumo. E quando você dá lugar ao pôr do sol, vai para casa, relaxa um pouco, dorme, pensa melhor. Aquele impulso, muitas vezes, ele vai embora. Aquela vontade vai embora, porque o marketing não estava vinculado a isso. Ele não estava trabalhando o seu pôr do sol. É verdade. Ele estava trabalhando o seu imediato. Então, a primeira coisa é não contrair novas dívidas. E quando eu falo de dívidas, eu estava reforçando contigo, são as pequenas coisas mesmo. Olha só que coisa interessante, né? Se a gente abrir mão de consumir R$30 por dia, a gente no final do mês está economizando R$900. Muitas vezes a pessoa ela pensa assim, eu preciso resolver meu endividamento. Ela vai o quê? Vai na maior dívida. Né? Isso aqui é a maior dívida. Mas às vezes a maior dívida você não consegue se livrar dela. Quem consegue se livrar do aluguel? Talvez não consiga. Verdade. Aquela grande dívida, ela faz parte do teu estilo de vida. Mas talvez a grande sacada esteja nas pequenas dívidas. Aquelas sim, você pode mudar um hábito de consumo, você pode R$30 por dia. Qual vai ser a minha decisão de R$30 hoje? Vai ser não pedir, por exemplo, comida em um delivery e vou fazer uma comida em casa que custa mais barato? É tirar um cafezinho, faz diferença? Faz toda a diferença. Toda a diferença. É você, ao invés de consumir uma bebida num restaurante, você simplesmente só comer. São hábitos pequenos em que você vai, é o que eu costumo falar, tira os R$30 por dia. Se você tirar os R$30 e der lugar ao pôr do sol, você vai ver que muitas vezes a tua dívida vai começar a diminuir. Gente, eu vou sair rica desse programa, rica! E é o grande desafio, né? É o grande desafio. Como é que você faz para economizar R$30 todo dia? Porque você fala assim, não, economiza 300. Respira, você já tá... Dá uma respirada Entra aí. no lugar, paga o estacionamento, pede uma água, pede café, né? Então... Eu falo muito com a minha esposa isso, né? Eu falo assim, dá lugar ao pôr do sol, espera, vamos dormir, vê se amanhã tu vai querer comprar isso mesmo, porque muitas vezes tá todo mundo anotando aqui da equipe, tá todo mundo anotando. Minha esposa, eu vou contar um segredo pra você. A minha esposa, eu falei pra ela um tempo atrás, eu falei assim, Aline, eu preciso comprar umas bermudas. Sabe, tu abre a gaveta, tu só vê 4, 5, tu fala assim, tô com pouca bermuda. Aí eu falei pra ela assim, Aline, eu preciso comprar umas bermudas. E a gente vai no shopping, muitas vezes eu entro na loja, olho umas bermudas, né?
E aí eu falo assim, não, vamos embora. Aí ela, ué, mas você não tá precisando comprar bermuda? Eu falo, não, mas eu vou esperar um pouco. E tô levando a vida. Nessa brincadeira, Érica, já tem 6 meses, a pessoa vai começar a brincar que eu sou pão duro e não quero comprar bermuda. Mas não é. Em 6 meses eu descobri que nunca fez falta as bermudas pra mim. Até que você mencionou que você tinha 4, 5 lá, então... Excelente. Eu tô usando as bermudas normalmente, né? Que eu costumo usar. E eu não comprei até agora. Então parece uma brincadeira, mas esse adiamento do consumo, uma hora eu vou ter que comprar. Mas o adiamento do consumo, esse lugar que eu estou dando ao pôr do sol, ele está adiando uma despesa minha na ordem de R$400, R$350. Então é uma decisão importante, você tem que ver, para que tanta coisa? Se você tiver uma verdade consigo próprio, você vai perceber que muita coisa que a gente compra, a gente de fato não precisa, né? E acaba sendo um supérfluo na nossa vida. É verdade. Fábio, vamos falar sobre algo que bagunçou aí, né, a mente dos brasileiros, deixou muita gente confusa, muita gente feliz talvez, que é o programa que o governo federal lançou, Desenrola Brasil. Vamos falar se desenrola mesmo? O nome é bom, né? O nome é bom, o nome até é bom. pega, né? Mas e aí, Fábio, o que é esse programa? Esse programa é a tentativa que o governo federal está fazendo. Ele não está sozinho no programa, todos os credores que se cadastraram no programa também estão ali junto com ele. Essa tentativa de tirar negativado o nome de mais de 60 milhões de brasileiros. Porque isso, como a gente já conversou aqui, Érica, ele é um problema social, ele não é um problema só econômico, né? E como é que o programa funciona? Ele tem ali 3 etapas, tá? A primeira etapa, ela já aconteceu. Em acordo com esses credores, todos aqueles brasileiros que têm dívidas de até R$100 já foram automaticamente desnegativados. Tá? Então, se você tinha uma dívida de 50, de 80, de 90 reais, essa dívida... Sem precisar pagar? Sem precisar pagar. Tá? Os próprios credores, pelo fato de estarem recebendo algumas contrapartidas do programa, eles foram lá e abriram mão de receber essa dívida e as pessoas tiveram o nome desnegativado. Tá? Agora, é importante ressaltar, o valor continua lá com o credor. Ele pode continuar pedindo para você pagar. A questão é que você não está mais negativo por causa daquilo. E, obviamente, quando o próprio credor tira o nome daquele cidadão dos cadastros restritivos, ele já está demonstrando que ele não tem uma expectativa de receber. Então, essa é a primeira etapa do programa. Ela já aconteceu e já beneficiou 2 milhões de brasileiros. Então, é muita gente que já foi beneficiada com isso. A segunda etapa do programa, ela começou no dia 17 agora, de julho. O que ela está fazendo? Ela está pegando todas as pessoas físicas, e o programa é só para pessoa física, que tem renda até R$20 mil, então assim, a gente fica falando, o Desenrola Brasil é só para pobre? Não, não é só para pobre não, porque dívida também não é um assunto só para pobre. Tem muita gente de classe média, de classe até mais elevada, que tem problema com superendividamento. Então pega famílias até R$20 mil, pessoas até R$20 mil de renda, e aí também ela pode procurar os credores estão inscritos no programa, é diretamente com o banco. Você procura a Caixa Econômica, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, a Lojas Renner, todas essas empresas que fazem crédito, você vai lá e senta com eles para negociar. Eles estão dando desconto, Érica, até 90%, inclusive parcelando. Então, uma ótima oportunidade para o nosso telespectador que está aí com dívida, de aproveitar o Desenrola e procurar esse credor. E você acredita, tem muita gente que não procurou ainda. É mesmo? Tem muita gente que está perdendo a pessoa não sabe? Eu acho que a pessoa às vezes não sabe os detalhes do programa. E acha que não vai valer a pena? E já acha que não vai valer a pena, já está desestimulada, desesperançosa. E talvez esse programa, Érica, surja para trazer essa esperança para essas pessoas. Com certeza. Vai lá, procura o teu credor, ele também quer receber, lembre-se disso. E agora a terceira etapa, Érica, que vai começar no mês de setembro, não tem data definida, ela vai pegar a população um pouco mais carente. Em que pese essa população já está sendo atendida pela etapa 2, na etapa 3 vai estar mais focado nela. São pessoas que recebem até 2 salários mínimos, ou aquelas pessoas que estão inscritas no CAD único do governo federal, recebem Bolsa Família, recebem alguns benefícios sociais. E essas pessoas vão também poder parcelar as suas dívidas. Essa já é diferente. Enquanto na etapa 2 a pessoa procurou o credor, na etapa 3 não, ela tem que ir lá no site do governo, que é o www.gov.br/desenrola, e tem que se cadastrar. Ela já pode fazer isso, não precisa esperar setembro chegar. Já se cadastra. Quando o programa entrar na terceira etapa, vai estar lá no CPF dela quais são os créditos que ela está inadimplida. E ela vai poder escolher os créditos e vai poder parcelar em até 60 vezes com a taxa de juros de até
de 1,99% ao mês. É uma taxa bem baixinha, o prazo é muito bom mesmo, e vai ser mais uma oportunidade para essas pessoas saírem do superendividamento. Verdade. Muitas informações aqui que o Fábio está trazendo que a gente não sabia, né? E dando a oportunidade de estar ali com o nome, né, desnegativado, como você falou, Desnegativado, isso aí. Vamos falar sobre cartão de crédito, Fábio. Eita, é o vilão, não é? Quem não gosta de um cartão de crédito, né, Fábio? Vamos lá, ele é o vilão mesmo do superendividamento. Muita gente simplesmente não tem como pagar e aí acontece aqueles juros e mais juros. O que eles podem fazer? O cartão de crédito ele é o grande vilão do superendividamento. É. Só para você ter uma ideia, Érica, hoje, dados agora, recentes, os juros de cartão de crédito chegam a mais de 430% ao ano. Nossa, como é alto. É muito alto. A dívida quadruplica em um ano. Isso, é muito abusivo, é muito abusivo. Mas o que acontece? O que é importante Porque assim, hoje o cartão de crédito, não tem como a gente falar não tem um cartão de crédito. Porque, igual qualquer coisa, ele pode ser positivo ou negativo, depende do uso que você faz. Sim. Então o cartão de crédito ele é o grande vilão, não é porque ele sozinho é o vilão, é porque as pessoas têm utilizado ele de maneira errada. Né? Quando você faz um uso consciente, correto do cartão de crédito, ele é um aliado, inclusive, para ajudar você a organizar suas finanças. Porque você pode parcelar algumas coisas, diminuir o seu custo mensal com pagamento, você adia um pagamento para 30 dias ou até 35, dependendo da bandeira do cartão. Então, ele é um aliado bom, se você souber usá-lo. Agora, uma coisa que não se pode fazer de jeito nenhum é não pagar a fatura. A pior coisa que alguém que tem cartão pode fazer, ou pode deixar de fazer, é não pagar a fatura. Não pode estar, quero falar até direto com o telespectador, não pode estar nem na sua opção. De falar assim, eu vou pagar o mínimo. Não existe isso. Tem que pagar o valor pagar total. todo. Não faça isso. É melhor você procurar outras soluções, a gente pode falar um pouquinho disso mais, mas você precisa pagar. Porque a pior coisa que você pode fazer é você rolar a dívida, que a gente chama de rotativo do cartão de crédito. Esse pagar mínimo ou pagar alguma coisa entre o mínimo e o valor completo da fatura, ele é uma armadilha mortal. Muitas famílias estão super endividadas porque fizeram essa opção lá atrás. Entendi. Não, vou pagar mínimo. E aí, ao pagar o mínimo ou pagar menos do que a fatura, acabaram se enrolando em dívidas. E entra esses juros abusivos aí de 400... De mais de 430% ao ano. Só para você ter uma ideia da diferença, os juros médios no Brasil, para qualquer empréstimo, consignado, crédito pessoal, ele é alto, mas ele gira em torno de 40% ao ano. Olha a diferença, de 40% ao ano para mais de 430% ao ano. Então é muito melhor, às vezes, você ir ao banco, pegar um crédito com ele, um empréstimo pessoal, muito melhor, porque você vai pagar 40% ao ano, você vai dividir em prestações, mas você vai lá e paga a fatura completa. Porque aí você vai estar trocando um juros de 430% ao ano por um de 40% ao ano. Então é uma opção que as pessoas têm para não entrar no problema do superendividamento via cartão de crédito, o grande vilão. Entendi. Fábio, você acredita que essa dificuldade de lidar com dinheiro, né? Você trouxe no início do programa falando que é uma questão não só financeira, mas uma questão social. É falta de conhecimento? O que você acha que é? É uma questão espiritual? O que você, Fábio, né, como homem, servo de Deus, marido, pai, diria para quem está assistindo a gente? Eu penso que, primeiramente, o servo de Deus, o homem, o pai de família, ele é um grande condutor da questão financeira do lar. Ele precisa ter essa consciência. E muitos casamentos, eles têm problemas por causa de questão financeira. Sim. Então, o alicerce, muitas vezes, ali, da boa vida, da vida tranquila da família, está baseada na vida financeira. Né? A gente tem até uma música do Fagner que ele fala que o homem chora quando ele perde o seu emprego, quando perde a sua fonte de renda. Isso é a coisa que mais machuca um homem, é quando ele perde a sua fonte de renda, porque ele sente no ombro aquela necessidade de suportar muitas vezes a família. A gente está num mundo diferente, que as mulheres também trabalham, dividem o lar, fazem, muitas vezes levam um percentual de renda até maior que os maridos para casa. Isso não é vergonha, não é demérito nenhum, mas os homens parece que têm ali a marquinha de Deus para fazer essa gerência, esse gerenciamento, né, dessa questão financeira. Então, espiritualmente é muito importante que os pais, que os homens, eles tenham essa visão de cuidar das suas finanças como cuidam de todas as outras áreas também, com uma visão muito importante. E por que ele é um problema social? Porque ele vai afetar completamente a vida da família.
Uma família endividada, ela começa a ter crises internas, a gente falou das crises conjugais, mas o pai começa a ficar sem paciência com os filhos, ele começa a ir para o trabalho e quando ele recebe o salário no final do mês, ele olha para o salário e tudo sai em dívida, e ele já começa o primeiro dia já no zero, ou já devendo. Então ele não tem motivação para acordar, não tem motivação para produzir, motivação para construir coisa diferente. Então, assim, eu julgo que saudável, né, não tem como, não tem como. Vai adoecer todo mundo, né? Adoece todo mundo que está ao redor fica adoecido com esse problema. Por isso que ele é um problema que tem que ser encarado com seriedade pelas famílias brasileiras. Que bom que você está aqui, né, podendo ajudar a gente. Pouquinho. Fábio, eu sei que você é o cara da casa própria, da habitação, não é isso? Essa é a minha paixão, né? Ok, então olha só, existem muitas pessoas que estão com dificuldade de pagar ali suas prestações, né, referente ao financiamento da casa própria. O que essas pessoas devem fazer? Para essas pessoas, ó, eu tenho uma dica especial. Então segura aí que a gente vai para o nosso break com os nossos patrocinadores. Fica aí, né? Fica aí que o Fábio vai estar dando essa resposta para você. Estamos de volta com o Fábio Quintino, explicando tudo pra gente sobre superendividamento. Fábio, e aí, tem solução para essas pessoas que estão ali com dificuldade para pagar a sua casa própria? Tem solução e tem dica, como eu falei no quadro anterior, né? O que é importante para as pessoas entenderem? O financiamento de casa própria, ele tem uma garantia real, né? A garantia é a própria casa, o próprio apartamento. E, geralmente, quem financia, os bancos, né? Eles não são mais uma imobiliária. Eles não têm interesse em retomar aquele bem e passar para outras pessoas. O que eles têm interesse é de receber o pagamento do principal e dos juros, que é as prestações que as famílias pagam, né? Então, com isso em mente, a pessoa deve sempre procurar o banco. Porque existem várias soluções que a instituição financeira tem que muitas vezes a pessoa não conhece. Por exemplo, existem bancos que eles dão pausa na prestação. Sabia disso, Érica? Não, sabia disso. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas o banco ele dá uma pausa que pode variar de 3 meses, 6 meses ou até 1 ano. Isso significa que a família durante 1 ano ela não vai pagar a prestação. E geralmente, Érica, essas prestações são as maiores que a família tem no seu quadro de dívidas. Então, de repente, dá um respiro naquele primeiro ano ali, pode ser uma solução. Agora, outra coisa que os bancos também fazem, se você tiver alguma dívida, tá com 1, 2, 3 prestações, né, não pagas, procura também a instituição financeira, porque geralmente eles fazem uma coisa chamada incorporação. Eles pegam as prestações que você está em aberto, colocam de novo dentro do saldo devedor e redividem pelo prazo remanescente. Então a sua prestação geralmente pode ser 1.000, 2.000, ela vai subir um pouquinho, mas você não vai precisar pagar aquelas 3. O que muitas vezes acontece é que a família, preocupada com aquilo, está com 3 devendo, ela fica pagando sempre a mais antiga. Aí o que acaba acontecendo? Ela paga a mais antiga, paga juros, porque está atrasado, e ela nunca coloca em dia. Se ela procurar o banco vai fazer uma solução com as 3 imediatamente, e ela vai ficar em dia para continuar pagando. Então é mais um alívio que as famílias têm. Eu falei que era uma, já dei 2, né? Verdade. Já dei 2. E a terceira também, que a família também pode ter, é mais uma vez com a instituição financeira. Sempre é importante, a gente falou isso no primeiro bloco, né? Sempre é importante procurar o credor. Porque muitas vezes você tem uma solução ali de esticar o prazo ou de trazer uma outra linha de crédito agregada para que a pessoa não caia naquele erro de ficar devendo e aí sim poder perder o seu imóvel.
que a coisa mais triste que tem é quando um sonho vira pesadelo, né? É verdade. Então, o sonho da casa própria, que é um sonho de todo brasileiro de bem, ele quer ter a sua casa, ele quer comprar a sua casa, o seu lar. E aí, por uma questão de dificuldade financeira pontual, isso é normal acontecer, porque, diferente do empréstimo consignado ou empréstimo pessoal, que o prazo gira em torno de 60 meses, numa casa própria a gente pode chegar até 30 anos. Então, em 30 anos, muita coisa acontece na vida das famílias. Sim, sim. E as famílias podem ter um momento de dificuldade, uma perda de emprego, alguma outra coisa. O importante é ela procurar o credor e uma dessas duas soluções que eu trouxe, ou uma terceira, que é ver se faz um redesenho do próprio nível de parcelamento daquela dívida. Nossa, super assim, né? Fiquei até surpresa, porque a gente realmente desconhece essas informações. Você trazendo isso, está orientando as famílias, as pessoas, né? Porque, como você falou, a dívida faz parte do cenário da vida de qualquer pessoa, em algum momento, né? A pandemia deixou isso em muitas famílias, né? Exatamente. Essas soluções, Érica, elas não estão no contrato. Não estão. Elas você vai ter que procurar no site do banco, ou no próprio aplicativo que o banco disponibiliza sobre habitação, ou então você procurar o seu gerente. Porque a solução, ela está ali. Verdade. Só precisa ir lá buscá-la. Sempre a pessoa está ali, né, ciente, ou se não sabe ainda, procurar mesmo, buscar ajuda e conversar e olha, o que eu posso fazer? Sabendo que o credor, ele não é sua contraparte na dívida. Tecnicamente ele é, mas na verdade ele quer que você pague tanto quanto você. Verdade. Então ele também vai buscar uma solução para que você pague, né? Então a família não pode olhar o credor como um inimigo. Muito bom naquele esse momento. entendimento que você está trazendo, né? De que, olha, ele quer receber e você quer pagar. Conversem, Sim. né? Veja o que pode ser feito. A gente falou do desenrola, eu falei que na segunda etapa, 90% de desconto, procurar o credor. Então, assim, o credor está ali querendo também fazer alguma coisa para você poder pagar. Fábio, a gente tem visto, né? Outro problema que tem assolado não só os idosos e várias pessoas são os golpes, que ainda continuam, né? Como que a gente pode evitar esses golpes? Os golpes eles têm cada vez crescido mais em virtude dessa tecnologia que nos ronda, né? Isso. Então você está sempre recebendo algum SMS, clica nesse link. Um dia desse eu recebi um SMS que era da Justiça do Trabalho, supostamente. Você tem aqui um dinheiro a receber. E eu pensei comigo, eu falei, mas eu não tenho nenhuma ação na Justiça do Trabalho. Mas às vezes, um dinheiro a receber, você fica tão tentado a ver o que é, que às vezes você clica. E obviamente tem ali toda uma artimanha dessas pessoas mais para que elas possam, de alguma maneira, tirar informações importantes suas. Tirar ali uma informação de um banco, uma senha. Então, assim, primeira coisa, banco não fica mandando SMS e não pede a tua senha nunca. Então, só você que vai usar. Aí, gente, né? Não forneça seus dados nem senha para ninguém. Para ninguém. Nem para o possível gerente. Nem para o possível gerente. O que a gente costuma falar? Se o gerente está entrando em contato com vocês, às vezes acontece, geralmente ele vai dar muita informação sobre você para você ter segurança que de fato é você. Ele vai comentar sobre um movimento financeiro que você fez, então ele está olhando ali o seu extrato, ele vai dar algumas dicas no papo para você ter segurança com o contato. Mas ainda assim, se você tiver dúvida, agenda com o gerente na agência. Fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passadinha aí amanhã. Mas também não deixa o menino esperando ou a menina esperando, né? Vai mesmo, né? Vai mesmo, porque pode ser que ele esteja trazendo algumas boas soluções para você. Principalmente, Érica, se o contato é sobre uma dívida. Às vezes a pessoa quer fugir da ligação. Tá me ligando toda hora, não quero atender. Mas fala assim, eu quero pagar. Que solução que você tem? Podemos marcar uma conversa? E talvez seja uma boa solução. Então tem que ficar ligado mesmo, porque misturado com o golpe tem contatos reais. Mas eles nunca vão pedir senha para você, nunca vão pedir dados para você, porque eles já têm tudo. Verdade. Mas ainda assim, né? Se acontecer, que providência a gente pode tomar? A primeira coisa é procurar uma delegacia, né? A gente precisa fazer o registro da ocorrência. Primeiro porque muitas vezes a instituição ela vai pedir esse registro na delegacia para tomar qualquer outra providência. Então a primeira coisa, procura a delegacia e registra o problema do golpe. Foi um golpe de Pix, foi um golpe de entrega de senha, qualquer coisa que teve um ônus financeiro para você, você procura a delegacia da Polícia Civil, da sua cidade. A segunda questão é, você procura a empresa, o credor, né? Então se foi o Itaú, se foi o Bradesco, Caixa Econômica, procura para ver se eles de alguma maneira podem te auxiliar. Muitas vezes os bancos eles fazem uma análise e eles identificam que houve uma falha operacional, que eles poderiam ter uma segurança maior. Nesses casos, quando não é um erro do próprio cliente, ele deu a senha. Quando não é isso, né, muitas vezes os bancos até ressarcem o cliente por via administrativa, sem o cliente procurar meio nenhum judicial. Então procure a instituição,
né? Foi um Pix, foi algum, procure, porque eles vão fazer uma análise tecnológica para ver se eles têm condições de devolver o recurso. Muitas vezes eles acionam outra instituição financeira e ainda conseguem reter o recurso que foi transferido. Então a velocidade e esse espaço são importantes para tentar reaver o dinheiro. Nunca deixar para lá, então. Nunca deixar para lá, de forma nenhuma. Outra dica aqui, ó, valiosa, que o Fábio tá trazendo pra gente, que geralmente fala assim, caí no golpe, perdi, e não faz nada. Não, tem que fazer. Tem que fazer, Até porque também é igual quando a gente sofre um assalto, né? E a pessoa fala, não vou nem dar queixa na polícia. Aí muitas vezes a polícia, ela não consegue perceber aquela mancha do crime, como eles dizem, e fazer uma atuação melhor ali. É a mesma coisa as instituições financeiras. Se o cliente não reclama com a instituição, não coloca na delegacia, as instituições também não vão poder investir para diminuir a incidência daquele golpe também. Tem instituição financeira fazendo até propaganda de televisão, não cai em golpe. Tem uma aí bem famosa fazendo nos intervalos de jogos. Legal, ó, né? Não cai em golpe, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo. E é uma ação legal dessa instituição financeira também. Vamos falar sobre as concessionárias públicas, né? Que a gente chama desses itens essenciais. Água, luz, gás, né? Se houver alguma chance de negociação, né? Da gente ficar livre daquele fantasma do corte. Nossa, cortaram minha luz, né? Cortaram ali meu gás. A gente pode contar como um crédito extra? Pode e deve. Porque a gente sabe que a gente está falando de serviços essenciais, né? Você pode até perder o cartão de crédito, mas você não pode perder a luz, não pode perder a água, não pode perder o gás. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você está vendo que a situação está chegando num nível de insuportabilidade, o que a família tem que fazer? Procura um crédito parcelado para colocar em dia tudo. Parcela dívidas, um montante parcelado em meses, porque aí o ônus mensal ele vai ser menor. Não deixa a coisa ir fazendo aquela bola de neve, né? Aumentando, aumentando, e quando você já estiver por aqui, você fala, e agora o que eu faço? Muitas vezes a solução fica mais difícil. Percebeu algum desenquadramento da sua receita e da sua despesa que compromete o pagamento dos serviços essenciais, procura logo a sua instituição financeira de confiança, pesquisa para conseguir o menor juros possível e faz lá um parcelamento e usa esse parcelamento não para consumo, mas para pagar as concessionárias, isso é muito importante. Legal. Você acha que, né, agora uma opinião própria, Sueli, você acha que o empréstimo para financiar painéis de energia solar está muito em alta agora, né? Está surgindo muito isso. Tá muito. Ao invés de pagar a conta de luz, vale a pena? Olha, você tocou no assunto agora que está na moda mesmo, né? Todo mundo querendo saber disso. A direção aqui é bem antenada, né? Todo mundo está falando assim, não, na minha casa tem painel solar. Falei, ai, gente, também quero. Primeiro que é uma economia sustentável, né? A gente está ajudando o planeta e trabalhando com uma energia limpa. Então isso aí é consciência, isso é muito legal. Segundo que também é econômico. Agora, as famílias têm que entender que é econômico a médio e longo prazo. Então, se você quer pegar um empréstimo para você colocar painéis solares na sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer, chama uma empresa do mercado e pede para ela fazer um projeto. Não custa nada. As empresas hoje do mercado, elas fazem isso gratuitamente. Elas vão, por exemplo, tem que ser um local em que tenha uma grande área de telhado para eles colocarem, né? Então, eles vão lá e fazem uma análise. Eles vão orçar para você o custo. É o famoso orçamento, com o famoso valor orçamento. Ali. Tá. E aí, muitas vezes, eles parcelam também. Sim. Se não parcela diretamente, muitas instituições financeiras, elas têm linhas de crédito especiais voltadas para isso. Então, com juros bem em conta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua conta de luz e vai verificar quanto tempo você vai levar para pagar aquele painel solar. A gente chama isso de break-even. É um termo um pouco complicado, mas ele significa assim, quando é que você zera? Ou seja, se eu estou pagando R$700 de conta de luz e eu vou gastar 30 mil colocando painéis solares na minha casa e a minha conta vai cair de 700 para 200, eu vou economizar 500 por mês. Mas se é 30 mil, quanto tempo vai levar para eu chegar nesse break-even, nesse dia, nesse mês em que eu falo, paguei daqui para frente a sua economia, porque eu já não tenho que pagar o painel solar e agora eu vou ter minha redução da conta de 500, de 700 para R$200 nesse exemplo que eu dei. Então tem que fazer a conta. Se essa conta ficar lá em 70 meses, 60 meses, já começa a não valer a pena. Vale a pena quando está em torno de 24 a 36 meses. E aí significa que você realmente vai poder investir agora, tem que ter capital para isso, um empréstimo, tem que caber no orçamento, e daqui a 36 meses só que vem a economia. Que é quando você vai deixar de pagar aquela conta de luz alta, em contrapartida você também já pagou o teu financiamento de painel solar. Enquanto tiver o financiamento e a conta baixa, é quase a mesma coisa. Entendi. Então é uma visão de médio e longo prazo, mas vale a pena. Vale a pena, ó. Boa dica, hein? Lá em casa eu tenho, eu coloquei.
Eu também peguei empréstimo para fazer. Mas aí eu vou ter que trocar para uma casa gigante com telhado. Não precisa ser gigante. Hoje em dia, os painéis estão tão... Quem sabe, né? Quem sabe. Vai valer a pena. Mas sabe que muita gente pensa assim, tem que ter um grande telhado. Às vezes não. Não. Você tem que ter um telhado suficiente para colocar alguns painéis. Hoje a tecnologia dos painéis melhorou muito. Então, às vezes, você tem um pequeno telhado, mas ele é suficiente para realmente dar uma diferença grande na tua economia de consumo de energia. Imagino. Você já foi secretário, né? Subsecretário que você falou? Isso. A gente promoveu, não é isso? Você foi subsecretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre moradia. O que todo mundo se pergunta hoje, Fábio. Aluguel versus casa própria. Eu não poderia deixar de te perguntar e sair daqui do Família Mais sem essa resposta. Esse é o dilema do século. Esse é o dilema da vida. A gente ouviu a vida inteira, casa própria, mais seguro, os nossos pais falam isso. Depois vem uma corrente que não, vamos alugar porque é melhor. Quero ouvir você, o especialista do casa própria, o que é de fato melhor. Sabe quem tem razão? Quem? Ninguém. Então tá, ele que tá dizendo. Ninguém tem razão, porque depende. Depende de um monte de coisa, Quer ver? Vou dar alguns exemplos para você aqui. Você tem que conhecer um pouco o momento de vida que você está. Então, assim, um jovem, faz mais sentido para ele financiar do que alugar, porque ele está montando um patrimônio. Mas talvez não faça sentido para esse mesmo jovem se ele, por exemplo, quer ter um estilo de vida mais nômade. Se ele tem uma profissão, ele tem uma ideia de assim, eu quero morar em outro estado. Sim. Por que isso daí? Porque o bem imóvel, a casa, o apartamento, ele tem o que a gente chama de baixa liquidez. Para você voltar aquele bem a transformar ele de novo em dinheiro, ele leva tempo. E muitas vezes, na pressa de transformar em dinheiro, você perde dinheiro porque você tem que vender mais barato. Então, é um bem de baixa liquidez. Então, a pessoa tem que primeiro pensar, qual é o meu estilo qual é o meu momento de vida? Meu momento de vida está indicando para uma compra, aí eu vou para a compra. Mas não, eu tenho uma ideia de morar em outros estados, eu quero rodar o mundo. Para que você vai comprar um imóvel? Não tem lógica. E aí vale mais a pena o aluguel. Quer ver outra coisa também, além dessa questão do estilo, do momento de vida e do estilo de vida, é como é que está a tua composição familiar. Às vezes eu vejo famílias comprando imóveis de 3 ou 4 quartos, por exemplo, com filhos que já estão quase saindo de casa. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai dar aquele vazio na casa. E é o que era um grande sonho de você ter o teu ninho ali, aquela família toda reunida, agora é mais cômodo para limpar, é mais coisa para te dar dor de cabeça e talvez não seja o momento de você comprar esse imóvel. Eu vou comprar um imóvel, então eu já vou comprar um imóvel adequado para isso. Então o que eu vou fazer? Eu entro para um aluguel, estou lá com meus 4 quartos, quando os meus filhos saírem e aí só precisar de 1 ou 2 quartos, aí eu faço uma aquisição. Então assim, não é um negócio só de jovem. Ele também pode ser negócio de uma família mais madura, contanto que a decisão ela esteja bem alinhada com o momento de vida. O que acontece muitas vezes, Érica, é que porque o brasileiro dá muito valor à casa própria, ele acha que esse é o melhor negócio do mundo. Eu vou comprar a casa, porque é muito importante ter, porque a mãe falava assim, Porque a casa ninguém vai te tomar. É verdade. Depende, se tiver financiado e você não pagar, o banco vai te tomar. Mas por quê? Porque dá aquela sensação de segurança. Mas ela tem que ter também uma lógica financeira. Porque não adianta você também entrar numa casa própria dos teus sonhos, a prestação ela começar a ficar problemática para você, porque é diferente de comprar uma calça jeans, você vai pagar 20, 30 anos. Acho que ninguém é louco de parcelar em 20, 30 anos uma calça jeans. Mas uma casa acontece isso, porque é um bem muito caro. Então você tem que pensar em todas as nuances da tua vida, aquele é o momento adequado, e ficar muito atento àquela decisão rápida de consumo. Eu costumo falar, em que pese eu ter falado aqui que tem que dar lugar ao pôr do sol, em compra de casa própria você tem que dar lugar a muitos pôres do sol, Porque você não pode chegar e falar assim, vou comprar uma coisa e vou ficar, que em 2 dias eu estou pensando. Tem que fazer muita conta. Tem que olhar se cabe no teu orçamento, se daqui a 2, 3, 4 anos ainda vai fazer sentido para você, Agora, tem uma coisa boa na casa própria, que vamos falar por mais vantagens, Primeiro, você está pagando algo que é seu. Enquanto no aluguel você não está pagando algo que é seu. Então você está sempre não transformando aquilo em bem. Uma outra vantagem dos financiamentos para a compra de casa própria. Geralmente, a partir do 5º ano, a prestação começa a cair. E a nossa renda tende, por causa da inflação, a crescer um pouquinho. O que acaba acontecendo? Se você passar do 5º ano do financiamento, aquele quinhão que a prestação vai tomar da tua renda vai diminuindo cada vez mais.
Então, o peso orçamentário vai caindo também. Né? Mas agora, se você, por exemplo, tiver num momento em que há uma desvalorização do mercado imobiliário, os aluguéis vão cair. E aí você, às vezes, está pagando uma prestação mais alta do que o aluguel da mesma casa no teu próprio prédio. E aí começa a não ter lógica. Entendi. Então, uma decisão de médio e longo prazo, mas ela é uma decisão que tem que estar vinculada ao teu estilo de vida, ao teu momento de vida, e tem que fazer lógica com tudo. Por isso que eu falei na minha resposta no início que depende. Ninguém tem razão. Depende de cada vida. Entendi. E comprar um imóvel na planta, é investimento ou é mais despesa? Quero saber, também é minha dúvida, hein? Ó, uma coisa é bom, né? Comprar na planta sempre é mais barato do que comprar pronto. Então, quando você vai comprar um imóvel na planta, geralmente, tem que fazer uma pesquisinha de mercado, né? Vai naquelas plataformas que tem no mercado aí, que você vai na internet, pesquisa preço, e coloca lá um imóvel parecido na região que você quer comprar e vê qual é o preço. E compara com o preço que eles estão vendendo na planta. Porque muita gente também está vendendo na planta com preço de pronto. Aí não vale a pena, aí não é investimento. Pesquisa, né? Tem que pesquisar primeiro. Se você perceber que o valor de venda daquela tua região para imóveis semelhantes já é mais caro do que você está pagando na planta, aí vale a pena. Você tem que olhar e falar, opa, tem uma oportunidade aqui. Né? E aí você pode tanto parcelar essa compra com a própria construtora, ou você já pode entrar num financiamento direto com o banco. Qual é a vantagem, às vezes, de entrar num financiamento com o banco? Que durante o prazo da obra, a tua prestação fica bem pequenininha. Ela não é a prestação que a gente chama de prestação cheia. Então, às vezes, dá para conciliar a prestação da casa própria em construção com o teu aluguel que você já paga na sua. Agora, se você for direto, às vezes, para a construtora, ela vai parcelar ali e você vai ter que pagar, às vezes, 30%, 40% do imóvel num período muito curto. E aí você já não consegue conciliar o pagamento do aluguel com a compra da casa. Mas, assim, é um bom investimento, sim, se tiver essa relação entre o valor que você está pagando hoje e o valor que aquele bem pode evoluir no futuro. Agora, tudo isso é projeção, né? Porque o mercado ele é muito volúvel. Você pode estar comprando uma coisa hoje achando que vai valorizar e, às vezes, a questão não acontece. Mas, mal ou bem, você, pelo menos, está formando um patrimônio. Bom sempre orar, né? Perguntar ali para Deus qual é a melhor opção para sua casa, para sua família, para o momento, né? Que funciona, né, Fábio? Sempre funciona. Orar, entregar as decisões a Deus e também fazer o teu dever de casa ali. Ser responsável nas escolhas, Ser responsável nas né? suas escolhas e decisões, né? Fábio, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que está em casa, as nossas famílias assistindo a gente. Eu queria deixar aqui uma mensagem especial, né, de encorajamento para que você enfrente a realidade de superendividamento de peito aberto, né? Encare mesmo essa questão do superendividamento de maneira coerente, procurando o seu credor, tentando fazer acordos com ele, fazendo um cronograma, né, que foi até falado no outro programa, um cronograma, uma planilha, para que você fale, eu posso pegar essa dívida e posso pagar R$500 por mês. E aí você ser lá bastante insistente com o seu credor. E aí, em último caso, se você estiver numa situação de superendividamento, procura um advogado e ele também pode impetrar uma ação. Hoje a justiça analisa isso com muito carinho, Érica. E aí, de repente, você, por intermédio da justiça, consegue também bons acordos com os credores. Mas o primeiro ponto é, procure o credor que muitas vezes, em 90% dos casos, ele tem a solução para você. Fábio, muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe sua vida, sua família, sua esposa Aline, tá? Seu filho. Obrigada. Obrigado. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado e recebeu várias informações e orientações aqui trazidas pelo Fábio. Então, já curte, compartilha esse programa aí para o maior número de pessoas e famílias, para que realmente elas também, né, possam estar esclarecendo e resolvendo todas as suas questões financeiras. A gente se encontra no próximo programa Família Mais, sexta-feira, 21h30, Atitude TV. Meu beijo!